O livro é Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. A lição é 89, Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vós injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, Jesus. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida, nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partiam as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e dívida esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvelam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem a desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas, e por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Nós vamos dando início ao nosso tratamento do primeiro sábado. Vamos pedindo a todos que procurem tranquilizar os seus pensamentos, esquecendo as suas preocupações diárias, sentando o mais confortavelmente possível, onde se encontram, respirando profundamente por 3 vezes, relaxando o corpo físico, enchendo os pulmões de ar puro, o hálito de Deus, e expirando tudo o que é negativo, formas deletérias, pensamentos negativos. E vamos assim mentalizando da esquerda para a direita anéis intensamente brilhantes, passando pelo coronário um azul, em seguida cobrindo com o branco. No cardíaco um rosa vindo de Maria de Nazaré, nos trazendo muito amor. Expandimos e entrelaçamos nossas auras em fraternidade e amor para fazermos uma prece em conjunto e recebermos o passe espiritual. Agradecemos aos benfeitores espirituais que prepararam este ambiente em que nos recebem com muito amor e carinho. Agradecemos às equipes de segurança de Ricardo que fazem a proteção dos nossos trabalhos. As equipes de limpeza que cuidadosamente fazem toda a higienização. Agradecemos o cinturão e a cúpula de luz colocada que nos liga à espiritualidade maior. Mentalizamos um grande arco-íris vindo de nossa casa-mãe
a Federação Espírita do Estado de São Paulo até nós. Mentalizamos nossa casa expandindo intensa luz. Deus, nosso Criador e Pai eterno, Jesus, amado Mestre, ao iniciarmos agora os trabalhos de passes em favor de todos os nossos irmãos necessitados aqui presentes, que devem receber tratamentos, enviai os vossos trabalhadores espirituais, iluminados e bondosos, a fim de que realizem do lado espiritual os tratamentos nesses irmãos. Para isso, vos pedimos que sejam reunidos em nosso recinto os fluidos benéficos do Sol, das estrelas e de todo o universo. E também reúnam aqui as emanações fluídicas benéficas, renovadoras, curadoras, normalizadoras e fortificantes das plantas medicinais, Senhor. E que assim seja formado um reduto fluídico benéfico em nosso meio, com teto fluídico por cima, paredes fluídicas benéficas aos lados, com portas e janelas, pisos embaixo e tudo o mais que for necessário, como reuniões fluídicas benéficas que se estendem em torno dos aplicadores de passes, para que possam captá-las e transmiti-las através de seus pensamentos e bons sentimentos, e por meio de suas mãos nos tratamentos para a normalização e a cura dos necessitados. Senhor Jesus, com auxílio dos benfeitores espirituais, cujo orientador maior é Razim, equipes de Bogotá, Itaporã, Calípica, Bezerra de Menezes, Meimei, Maria de Nazaré e nosso venerável mentor desta casa, Lauro Machado, e todas as fraternidades presentes. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Damos assim por aberto o nosso tratamento do P3F do dia de hoje, com a oração a Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus.
Olá, meus amigos. Estou aqui novamente para tentar trazer um pouquinho mais de informação, aprender também, porque tem que ler bastante, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito intrigante também, provoca muita discussão, é difícil para muita gente pensar sobre o que nós vamos falar hoje. Talvez na hora que cada um tem que viver uma situação dessa, só aí que vai pensar. Mas é interessante estar pensando nisso antes. Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 5, Bem-aventurado aos aflitos, são os aflitos, e o item 28, que fala sobre a abreviação de uma vida que está no estado enfermo muito grave, né? E tem uma questão se é correto abreviar a vida de um ser humano que está no estado lastimável de saúde, né? Uma situação que teoricamente não tem mais jeito. Então, o que vocês acham, né? É correto? A pessoa está lá em coma induzido, ou em coma natural e os médicos já desenganaram, acho que essa pessoa não vai ter mais jeito, ela não volta mais. É correto abreviar a vida dessa pessoa? São muitos fatores, né? Mas abreviando, assim, falando para nós espíritas, principalmente, de cara a gente já sente que não é certo, né? Não é certo a gente tirar a vida de ninguém, não é certo tirarmos a nossa própria vida, né? E aí, o que acontece, né? O próprio tema, né, está encaixado no capítulo certo, né? Tá lá no Bem-aventurados são os aflitos, porque não quer dizer que a gente tenha que procurar aflições, né? Quanto mais aflição eu procurar, quanto mais eu sofrer, melhor eu vou estar com Deus. Não quer dizer isso, né? Essa frase, bem-aventurados os aflitos, quer dizer que é aquela pessoa que sente aflição, ela percebe que está fazendo algo errado, que ela precisa melhorar. Ela percebe que está atrasado, alguma coisa está faltando, um conhecimento está faltando, uma evolução para ela está faltando, né? E ela corre atrás, ela sente essa aflição, ela sente essa necessidade, vê que falta um degrau para para subir e vai à luta por isso, né? Sente que é difícil, mas eu tenho que conseguir, eu tenho que batalhar e conseguir. Então, essa é a aflição, essa é a aflição correta, né? São para essas pessoas que esse bem-aventurados são os aflitos que se encaixam, e não para aquela pessoa que fica procurando problema, fica gerando problema para os outros, né? Eu não vou gerar aflição para você, né? Para nenhum irmão, para ver se você evolui. Não é assim que funciona, né? A aflição tem que vir de dentro de nós, fazendo uma autoanálise, né? Uma autoavaliação, uma coisa que não é, parece ser fácil, mas normalmente não é. Nós olhamos para nós mesmos e parece que nós somos perfeitos, né? Mas não é, né? Perfeito, acho que só Deus mesmo, né? Jesus ali. E se não for, foi o que chegou mais perto. E sei lá se um dia onde nós vamos chegar ali, né? Mas vamos lá. É a meta, né? A gente tem que ter uma meta, né? Então nós não podemos provocar aflição em ninguém e nem provocar aflições desnecessárias para nós mesmos. Mas temos que passar por essas aflições para evoluir, para aprender, né? Para chegar num degrau mais alto, como eu falei no início. Então, o momento que o ser humano está lá em coma, que ele está inconsciente, que ele está
sofrendo, em alguns hospitais, em algumas situações, é oferecido pela coordenação médica, pela equipe médica, o procedimento chamado eutanásia, né? É um procedimento que ninguém quer ouvir, né? Mas ele pode aparecer. E nessa hora, né? O que fazer? O que pensar, né? Vamos fazer ou não vamos fazer? A pessoa tá ali, ela tá sofrendo, é uma pessoa querida. Você ama aquela pessoa e você não quer o mal. Você não quer que ela morre, mas você não quer que ela sofra. A pessoa tá ali, cheia de fios ligados, mangueirinha de soro, de remédio, equipamento, aqueles aparelhinhos lá, monitorando, bombinha de ar, né? Oxigênio, porque já não respira sozinho, fios ligados no peito. Você fica, aquilo te dá uma agonia, você fala, por que eu tenho que passar por isso, né? E o médico tá falando que não tem mais jeito, né? E a família sofrendo, a gente sofrendo, como é que fica? O que eu faço, né? Aí muitos optam por praticar a eutanásia nessa hora. E aí o que acontece? Você está realmente ajudando essa pessoa? Está correta a eutanásia? Aí vem algumas questões, né? Quem deu a vida para nós? Tá, nós temos nossos pais, né? Pai, mãe, tudo, mas quem provê a nossa vida efetivamente é Deus, né? Então, igual no casamento, né? O padre fala, né? O que Deus uniu, só Deus separa, né? O homem pode se separar aqui da carne, mas ele prometeu para Deus que não vai separar. E não se separa, o espírito ali está junto, ele vai ter que pagar por aquela promessa dele, né? Então também Deus deu a nossa vida e só cabe a Ele retirar, né? Não cabe a mais ninguém determinar quando nós devemos morrer, né? Passar para o próximo plano, morrer na carne. E então, pensando por esse lado, não é correto retirar a vida de outra pessoa, nem a nossa mesmo, né? Tem situações, por exemplo, na Suíça é permitido ter uma lei lá que tem empresas, por exemplo, o cara ele tem um problema sério de saúde, de repente ele tem um câncer, ele não quer chegar no estado de sofrimento, o médico já avisou para ele que ele vai sofrer muito, vai sentir dores, então ele não quer chegar nesse ponto. Ele vai lá, contrata essa empresa, paga, eles dão uma injeção, o cara dorme, dá uma outra que faz parar o coração, o cérebro, tem um procedimento médico para isso, um estudo para isso. Dizem que a pessoa realmente não sente nenhuma dor, mas é um suicídio, né? O cara pagou para alguém matar ele, né? É um suicídio. É uma coisa complicadíssima, né? Como é que fica a pessoa que vai lá e aplica a injeção no cara para ele morrer? É um assassino? Né? Talvez seja, porque a nossa intenção de quando aceita a eutanásia é a intenção de fazer uma caridade. Só que essa é uma caridade assassina, né? A nossa melhor intenção para aquela pessoa querida, de tirar o sofrimento dela, antes de qualquer outra coisa, é uma intenção assassina, né? Por mais que a gente não queira, né? É o tal do assassino culposo e doloso, né? Você não quis matar, você não quis uma culpa de assassinato, né? Mas você só quis ajudar, a intenção foi ajudar, mas tá tirando a vida daquela pessoa. E não era o momento, se ela não morreu ainda, porque não é o momento. E por que não é o momento? Porque nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para evoluir, porque nós temos reajustes a serem feitos, né? Em outras vidas eu fiz algo ou deixei de fazer algo que me fez permanecer aqui. Nessa vida atual eu posso estar fazendo algo ou deixando de fazer algo novamente e vai me trazer de volta para cá, numa outra vida, num outro corpo, em outro lugar, talvez na mesma família, talvez em outra família, né? Mas
Eu vou ter que estar aqui, vou ter que viver até o fim, até aprender isso. E então, esse momento que a gente pensa que está ajudando a pessoa fazendo a eutanásia, a gente pode estar tirando um momento muito valioso, né? Um momento quase que mágico para essa pessoa. É esquisito falar assim, né? Porque a pessoa está sofrendo. O que tem de bom nisso, né? O que tem de mágico nesse negócio? O que tem de importante nesse negócio? Em tudo de importante, né? Primeiro, quantos casos vocês já viram falar por aí que a pessoa estava em coma 3 meses, 1 mês, 5 anos, 10 anos de coma e a pessoa voltou, né? Às vezes a pessoa entrou em coma, os médicos já queriam praticar a eutanásia, tirar a vida dessa pessoa, porque ela ia ficar vegetando pro resto da vida, ia gerar um custo absurdo, um trabalho desnecessário, um sofrimento desnecessário. Mas a família foi lá e falou, não, nós vamos persistir para que ela viva do jeito que ela puder viver, enquanto ela conseguir viver. E aí depois de 10 anos essa pessoa acorda, como se não tivesse tido nada, bem recuperada, assim vai. Tem aquele problema de físico, né? Os músculos estão tudo atrofiados, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que reaprender a andar, comer, beber, respirar por conta própria, fazer tudo por conta própria. É quase que uma criança grande, né? Ela tem o raciocínio ainda, né? As memórias, normalmente, né? Do conhecimento que ela adquiriu até aquele momento e tudo, mas ela tá toda debilitada e vai se recuperar, mas recuperou, a pessoa voltou. E o médico falou que ela ia morrer, os médicos, a equipe médica falou que ela não ia aguentar, que não ia suportar. Então, e se tivesse tirado a vida dessa pessoa? Né? Se ela continuou, ficou esse tempo todo, depois voltou, é porque ela tinha que passar por aquilo e ela teve que voltar para cumprir uma outra etapa de aprendizado. Né? E qual é a autoridade que nós temos de tirar esse direito, né, da pessoa? Onde está definido que nós temos esse poder, né? E não temos, não está escrito, né? E a outra coisa muito importante que tem, é um negócio que o estudo espiritual explica muito bem isso, é que muitas pessoas, ela pode até estar em coma ali. O corpo tá fixo, né? Tá parado ali. Mas muitas voltam do coma, vivem um pouco, às vezes 1 dia, 2, meio período, metade de um dia, e vêm a falecer. Tem as tais falência múltipla de órgãos e tudo mais, né? Mas essa pessoa ela tem um momento que ela volta. E normalmente esse momento que ela volta pode ser 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos, ou 1 dia, metade de 1 dia. Mas normalmente esse é o período que a pessoa volta e vê. E reflete rapidamente o que ela fez até aquele momento, tudo que ela acertou, tudo que ela errou, as pessoas que realmente são importantes para ela, as pessoas que eram importantes para ela e ela magoou, ela feriu, ela deixou de ajudar, o aprendizado que perdeu, devia ter aproveitado e adquirido aquele conhecimento, porque teria ajudado pessoas queridas, os seus entes queridos, seus filhos, netos, e deixou passar, né? Então, se você vai lá e aceita a eutanásia e tira a vida dessa pessoa, abrevia, né, que é a palavra utilizada, abrevia a vida dessa pessoa, você está tirando esse momento do enfermo, da pessoa querida que está ali enferma, que para ela aquilo, de repente, ela pode viver outra vida inteirinha e não ter esse minuto de reflexão. E ter que viver mais, sei lá, mais quantas encarnações até ter esse relapso de momento. E pensar de novo no mesmo assunto, rever tudo aquilo que fez, pode estar provocando 1000 anos de atraso na evolução de um ser humano por causa de um momento de dor. Talvez a pessoa ia viver mais meio dia, né? Aí foi lá e deu a medicação, a pessoa morreu sem sentir dor, faleceu.
mas o espírito não cumpriu a missão. E vai ter que começar de novo. E pode começar de novo e não cumprir aquilo que ela ia fazer ali em 10 minutos, 1 minuto, meio dia. E tem uma coisa muito importante, muito discutida isso em várias religiões, né? Por várias pessoas, dentro das famílias, quando a situação acontece, uma situação muito complicada, porque ninguém quer perder o ente querido, mas ninguém também quer ver o ente querido sofrer. Mas a gente que tem um conhecimento espiritual da coisa, sabe que nós não devemos tirar esse momento da pessoa. É complicado. E no momento de fraqueza, o ser humano se suicida, né? Falam fraqueza, para mim tem que ter muita coragem de acabar com a vida, né? Jogar fora, assim, né? É coragem e talvez pelo momento, não podemos dizer que seria efetivamente burrice, porque a pessoa pode estar num momento de desespero que perde totalmente a consciência para fazer isso. Talvez não fosse nem coragem, fosse falta de consciência, assim, a pessoa está insana mesmo, né? É num momento de loucura. Mas nem nós podemos tirar a nossa vida, então não podemos tirar esse momento do enfermo. Então, pense bastante sobre isso, leia bastante, rezem bastante, peçam para o seu mentor lhe ajudar muito sobre isso. Discuta isso com a família. É interessante discutir isso porque nós não sabemos, pode acontecer comigo, posso estar lá em coma, mas a família sabe, senão o Robson quis ficar até o fim, né? Não vamos tirar esse direito dele. Ele pode estar sofrendo, estar agoniando, estar gemendo, o coração está quase parando, deixa parar, né? Porque é o que ele queria. Ele queria passar por todas as provas até o fim. E é isso. E por isso que é interessante discutir isso antes, para não deixar esse peso para a família, né? É interessante isso, é uma coisa que eu penso. E quase ninguém discute, assim como quase ninguém deixa as coisas prontas, né? Ninguém quer deixar as coisas prontas para quando for partir, né? Documentação da casa, repartir herança para os filhos. Deixa, fala, não vou morrer, deixa aí, né? Quando a pessoa parte, vira aquela briga, né? Quando a pessoa é materialista, quando a família não é materialista, é tudo numa paz, tranquilo. Fica mais caro para arrumar documento, para preparar as coisas, mas é tranquilo. Não tem briga, não tem nada. Mas quando a família é materialista, falta religião e fé dentro da família, a fé de verdade, a fé fundamentada que nós falamos no Espiritismo, é uma briga só, é um caos, né? E então esse é um assunto que também com certeza provoca muita discussão. E é interessante ter isso discutido, assim como alguns falam, né? O espírita não gosta disso, mas alguns pedem que quando falecer quer ser cremado, né? E então a família nem discute, né? Faz o que aquela pessoa queria. Então é interessante discutir isso antes, né? Não sabemos, Deus queira que a gente consiga viver o suficiente para cumprir a nossa missão aqui na Terra, mas é bom tá bem claro esse tipo de coisa na mente, ler bastante, tentar entender, compreender isso, né? Aceitar as provas que a gente tem, permitir que a pessoa que está passando por aquela prova passe por ela até o fim, né? E talvez seja a sua missão, a minha, participar do momento com o ente querido que está sofrendo ali até o final. Pode ser a nossa lição também, né? Suportar tudo isso junto com quem está sofrendo. Então é isso, o assunto é esse. Espero que eu tenha trazido um pouquinho de informação. Espero que não tenha deixado tanta dúvida, mas espero que tenha deixado um pouquinho que estimule o estudo, a discussão entre a família, entre os entes queridos, nos dias que voltarmos para a Casa Espírita. Deixe seu comentário aqui no vídeo, né? Ajuda. A sua pergunta serve para outras pessoas. As suas perguntas que forem deixando aqui eu vou respondendo depois, tá? Assim, no término aqui da
da palestrinha e eu vou respondendo. As próprias pessoas que entram também comentam. Espero que sejam comentários construtivos, né? Porque eu também aprendo quando vocês escrevem. Aprendemos um com o outro sempre, né? E é isso aí. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia e nos vemos logo, se Deus quiser. Saúde para todos e vida longa. Até logo. Tchau, tchau. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, vamos rogando a equipe de Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar as águas que estão nas garrafas em cima da mesa, na caixa d'água da associação, de toda Francisco Morato e região, nas penitenciárias, nas escolas, nos hospitais, que cada chorinho possa receber o benefício desse remédio vindo do plano espiritual. Pedindo também que todas as caixas d'água de todos os assistidos e trabalhadores sejam fluidificadas. Todas as águas dos animais também possam ser fluidificadas, que eles também possam receber esse remedinho espiritual. E assim vamos fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus. Então, nessa mesma sintonia, vamos vibrando pelo site, vamos vibrando para a caixinha de oração, para todos os nossos irmãos, os nomes que estão na caixinha. Que Jesus ampare, auxilie nossos irmãos, que dá uma boa semana, muita paz, saúde. Que Jesus ampare e a espiritualidade amiga ampara todos os nossos irmãos necessitados. Vamos vibrando pelo caderno, ver todos os nomes que estão no caderno, que a equipe espiritual possa auxiliar nossos irmãos que desencarnaram, que Jesus ampare nossos irmãos, muita luz, que Jesus intercede por cada um deles. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Vamos nos preparando para as vibrações de hoje. Vamos elevando os nossos pensamentos, unindo e levando até Jesus, rogando muita paz ao mundo, nosso planeta sendo envolvido por muita luz. Vamos rogando a Deus, a espiritualidade maior, a orientação a todas as pessoas que estão dirigindo as nações, que estão no posto de coordenar, que eles possam ser intuídos, possam ser envolvidos pela luz do Mestre Jesus, para que tome as suas decisões em benefício do povo mais necessitado. Vamos pedindo a Deus que envolva a todos os hospitais, os asilos, os orfanatos,
que abençoe os doentes do corpo e da alma, que todos nesse momento possam receber o lenitivo, o amparo, fortificando a sua saúde, restabelecendo das suas doenças. Vamos pedindo a Deus, a nossa Mãe Santíssima, abençoai os que se encontram nos asilos, nos orfanatos, abençoai todos os lares, todas as famílias que se encontram desempregadas, passando necessidade. Abençoai os moradores de rua, que todos possam receber o amparo de Jesus. Abençoai os animais, as plantas, a água, o ar e o solo, que tudo possa ser limpo e higienizado para que nós possamos ter uma vida melhor e que nós consigamos manter o nosso planeta numa condição de vida que não possa nos causar enfermidades. Vamos agradecendo a Deus por mais esse dia, pedindo a bênção de Deus pelos trabalhadores da casa, pelos assistidos, por todos aqueles que o nome está aqui nos nossos plantões de oração. Graças a Deus. E assim, queridos companheiros, nós vamos agradecer do fundo do nosso coração ao Mestre Jesus, a todos os colaboradores da nossa casa que participaram, auxiliando em cada etapa dessa assistência espiritual à distância. O nosso muito obrigado a todos os benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Meimei. Agradecemos a Laura Machado, Mãe Joana, Francisco de Assis, aos mentores médicos, paramédicos, a serviço do Mestre Jesus, as equipes que levaram os tratamentos a todos nós à distância, o nosso agradecimento sincero dos nossos corações. Que Jesus nos abençoe a cada dia, fortalecendo o nosso corpo físico e espiritual, com as nossas energias espirituais positivas em nossos pensamentos de luz. Pedindo a força, sempre a coragem, o bom ânimo, a fé e a esperança para todos nós. E assim agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. A Deus nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E assim nós damos por encerrado todo o nosso trabalho deste mês do P3F, em nome de Deus, em nome de Jesus, de Laura Machado, Mãe Joana, com todo amor e carinho e agradecimento do nosso coração. Graças a Deus. Olá, eu vou cantar então a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.